choose your fighter. Cara, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thales e hoje a gente vai ver um guia completo de upgrades e itens de compra pra gente dar aquela levantada no nosso console. Cara, pra mim o Super Nintendo é o videogame que colocou o nome da Nintendo em ascensão, principalmente aqui no Brasil. Cara, eu tenho certeza que ele marcou a sua infância como ele marcou a minha. E se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você quer ter realmente essa nostalgia com esse console. Cara, o grande problema de você começar a colecionar esse console é que realmente é difícil você encontrar um guia completo sobre ele. Geralmente a gente encontra vários vídeos picados e a gente vai descobrindo os acessórios, itens com o passar do tempo. Então, por isso eu fiz esse vídeo onde eu tento juntar tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o console para que a gente tenha a melhor experiência possível com ele. Para a gente ter uma boa experiência com ele, cara, a gente primeiro precisa comprar um bom console. Então o primeiro passo é comprar um bom console. E o que a gente tem que olhar no Super Nintendo? Cara, o que você precisa ter em mente é que você precisa pegar a primeira geração do Super Nintendo, que é realmente o tijolão. Porque ele tem funções que o Nintendo Baby não tem. Por exemplo, porque no Super Nintendo Fat ele já tem saída RGB nativa. Já no Nintendo Baby, cara, a gente tem opções que só tem cabo RF, a gente tem opções de cabo RCA e a gente não tem saída SCART para ele. Cara, você fica limitado aos acessórios que você pode utilizar e a imagem que você vai extrair do console não é das melhores. Por isso, para não ter dúvida nenhuma, vai de Super Nintendo Fat. E cara, não precisa ter medo porque é muito difícil você encontrar um Super Nintendo Fat que não esteja lendo as fitas. É muito difícil. Cara, realmente ele é um tanque de guerra. Qualquer fita que você pôr lá, ele vai ler. É dificílimo você encontrar um que esteja quebrado o encaixe ali, o leitor das fitas. Basta você fazer uma limpezinha ali que tá tudo perfeito. Mas quando você estiver procurando realmente um Super Nintendo, além de você procurar um Nintendo Fat, cara, dá uma olhada e compra um console com controles originais. É difícil a gente encontrar bons controles ultimamente. E assim, cara, você encontrar um console todo bonitinho, com controle original, já valoriza muito o videogame. Não se importe tanto com as fitas, a gente vai dar umas opções de fitas mais para frente, onde você pode comprar melhores opções. Então, cara, se apegue a ter um bom console, ou seja, um console que tenha uma fonte funcionando, que seja de qualidade. Se você comprar uma fonte original, melhor ainda, cara, que tenha os cabos, tudo funcionando direitinho e um bom controle. E lógico, o estado geral dele. Porque as outras coisas a gente vai ter várias opções no AliExpress, a gente pode dar uma levantada legal no nosso console, comprar jogos. Então assim, se atente mais para o estado do videogame mesmo. Cara, preparei para vocês aqui uma planilha com todos os itens de compra, tudo aquilo que a gente vai mostrar no vídeo. E comprando pelo link do vídeo você me ajuda bastante. Valeu! Mas se você é aquele cara que não comprou um bom console, você encontrou o seu, tá faltando tudo aí, cara, vamos começar comprando uma boa fonte. Se você perdeu sua fonte, cara, essa é uma fonte custo-benefício que vale a pena, ela tem as mesmas tensões do console original, então pode comprar sem medo. E cara, se você tá precisando de controles, a gente tem diversas opções de controles no AliExpress. A gente tem o padrãozinho original, que é esse controle tradicional com fio, ele já tem uma boa construção, e a gente tem opções também sem fio. Essa é uma opção sem fio custo-benefício, onde você tem um controle padrãozinho, um receptor padrão, mas se você quer realmente a melhor opção de controles que a gente tem pro Super Nintendo, cara, a gente tem essa opção aqui, que é o 8-bit, é um puta de um controle, ele tem uma conectividade muito boa e que vai durar, tipo assim, para a vida toda. A gente tem também opções de a gente utilizar um Blu-ray Retro direto no nosso Super Nintendo, onde a gente tem um receptor para controle sem fio, que a gente vai poder conectar controle de Xbox, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, e aí ele vai reconhecer esse controle e vai passar todas as informações para o console vai achar que é um controle original e a gente tem a praticidade de ter um controle de extrema qualidade para a gente poder jogar o console antigo. Mas essa não é a melhor opção para mim. Eu prefiro jogar os consoles com o layout do controle original. Acho que você tem mais imersão àquela realidade. Mas cara, fica na opção de cada um. Eu gosto muito desse controle da 8-bit, para mim é o melhor controle. Mas cara, também tem a praticidade de você ter um Blu-ray Retro, onde você às vezes precisa ligar mais de um controle. Também é uma boa solução, é legal você ter na sua casa essa opção. Mas antes disso, vamos pensar como que a gente vai jogar. A gente vai sair comprando todas as fitas originais ou a gente vai comprar tudo pirata mesmo? Mas cara, para mim a melhor opção atualmente é a gente comprar Everdrives. Essa foi a melhor invenção que fizeram para os nossos consoles antigos. Ele é uma fita
com um cartãozinho SD, onde você baixa as suas ROMs, coloca nesse cartão. Quando você compra no AliExpress, já vem com diversos jogos, mas se existir alguma ROM que não tem lá e você quer jogar, você põe nesse cartãozinho, coloca na sua fita e você coloca no console. E o console vai entender que aquilo é um jogo original. Cara, vai funcionar perfeito, não é emulação, é realmente o jogo. Como que funciona? Quando você seleciona o jogo, ele grava esse jogo numa memória EEPROM e o videogame acessa essa memória EEPROM. E cara, vai ser o jogo original gravado na memória EEPROM. Quando você troca de jogo, ele apaga o jogo da memória EEPROM e grava um novo jogo lá. Então, cara, você vai ter toda a experiência de estar jogando no console original, como se fosse o jogo original. E cara, isso muda a forma com que você vê a sua coleção, isso muda tudo, porque agora você passa a colecionar realmente os jogos que te interessam, os jogos que marcaram a sua infância. Às vezes você vai querer comprar apenas jogos originais. Cara, realmente muda a forma com que você olha essa coleção, essas fitas Everdrive. Então, para mim, a melhor opção é você investir uma grana e comprar essas fitas Everdrive. E você vai ver, cara, você comprar, às vezes, um Chrono Trigger original é muito mais caro que você comprar uma fita Everdrive. E nessa fita Everdrive você vai poder jogar Chrono Trigger, Super Metroid, Mario, Zelda, cara, todos os jogos que você quiser. Mas o próximo passo, cara, é como você vai ligar tudo isso numa televisão moderna. Eu tenho certeza que hoje em dia você não vai querer ligar numa televisão de tubo. Cara, mas como é ruim você pegar o seu Super Nintendo e ligar numa TV moderna. Se você já tentou fazer isso, cara, você viu diversos borrões na sua tela, imagens 100% distorcidas. Mas por que isso acontece? Cara, a gente tem que entender que esses videogames foram feitos por uma televisão de tubo, onde a resolução dela, cara, no melhor dos mundos, era 800 por 600. E a resolução que o videogame mandava era muito menor que essa. Ou seja, quando a gente olha para as TVs modernas, cara, a gente tem televisão 4K, tá chegando no mercado televisões 8K, e os tamanhos de tela, cara, a gente tem tamanho de 50 polegadas, 55, 60, 65, e naquela época, 20 polegadas, 29 se você tivesse mais grana, e cara, se você fosse muito rico, você tinha uma televisão de tubo de 34. Ou seja, olha a diferença de resolução. Então, quando a gente liga uma baixa resolução numa TV moderna, cara, ela pega aquela imagem tão pequena e estica inteiro para caber na tela. E aquelas imperfeições que numa televisão de tubo eram imperceptíveis, cara, fica na nossa cara gigantesco. Então, o que a gente precisa? De opções de cabos que vão extrair a melhor qualidade possível do nosso Super Nintendo e que vão escalonar, converter, fazer um tratamento na imagem para as nossas TVs modernas. Cara, sobre isso eu já tenho vídeos exclusivos aqui no canal, dá uma olhadinha aqui nos cards, onde você vai entender quais são os tipos de cabo, os adaptadores, para que a gente tenha a melhor imagem possível. Cara, mas nesse vídeo aqui eu vou dar uma pincelada básica sobre a melhor opção que a gente tem, para que a gente possa ter realmente a melhor imagem no Super Nintendo. Cara, a gente vai precisar utilizar um cabo SCART, e por isso a escolha do FAT. Porque o FAT a gente não precisa fazer nenhum tipo de mod para que a gente extraia um sinal RGB dele. Então a gente compra o cabo SCART e esse cabo SCART ele extrai a melhor imagem possível do nosso console. Só que as nossas TVs atuais elas já não têm entrada SCART e mesmo se tivesse, a resolução que a gente coloca na TV é muito baixa. Então a gente precisa de adaptadores que vão pegar esse melhor sinal possível analógico, o SCART, e converter para uma saída HDMI, fazendo um upscale na resolução dessa imagem. Vou mostrar 3 opções para você realmente converter essa imagem. A gente tem o OSSC, que é de longe a melhor opção, mas lógico, toda essa qualidade cobra um custo, ele é o adaptador mais caro que a gente vai ter, mas ele tem diversas opções de configurações, de scanlines, filtros, além de que ele tem a melhor conversão, que tem menos ruído para sua televisão. No intermediário, a gente tem o GBS Control, que ele tem diversas opções de scanlines e filtros. Ele não é tão bom como o OSSC, mas ele já é uma opção muito interessante, que ele vai realmente tratar muito bem a imagem que a gente tem do nosso Super Nintendo. E a gente tem a opção de entrada, cara, que eu acho que é a base para a gente entrar nesse mundo SCART, que é o HD Converter. Ele vai pegar a imagem do cabo SCART e ele vai fazer um leve tratamento nessa imagem, mas ele já traz uma qualidade de imagem muito boa, muito superior a você utilizar um S-Video, muito superior a você utilizar um cabo RCA e nem se fala utilizar um cabo RF. Nele você vai ter já uma imagem excelente, já é suficiente para a maioria das pessoas e cara, você vai reviver realmente o seu console tendo uma imagem cristalina. E não tem jeito, cara, se você quer realmente jogar o seu videogame numa TV moderna, cara, você precisa desses adaptadores para que você possa ter uma imagem limpa na tela.
Cara, o próximo passo são os jogos que a gente vai jogar nesse console. Por isso eu fiz uma lista para você que quer conhecer um pouco mais desse videogame, que você já não teve muita experiência e quer conhecer aquilo que a gente tem de melhor. Então segue uma pequena lista dos jogos indispensáveis para o Super Nintendo. Cara, não tem como você ter um Super Nintendo e nunca ter jogado o Zelda Link to the Past. Cara, os personagens são caricatos, os inimigos são desafiadores, os puzzles são muito bem feitos e, cara, a história é muito bem escrita. Ele tem uma parada de você ficar viajando entre mundos e, cara, isso foi muito bem feito. Eles foram muito felizes na construção desse jogo. Vale muito a pena você conhecer. Com uma pegada muito semelhante, nós temos Super Metroid. Ele é um jogo de plataforma em ação com uma combinação de exploração não linear. Ele tem diversos puzzles, os inimigos têm uns combates bem emocionantes. Ele possui meio que um elemento de RPG onde você vai evoluindo e dando upgrades no seu personagem. Nesse jogo você assume o papel de uma caçadora de recompensas, a Samus, e uma missão para resgatar uma criatura roubada e derrotar alguns vilões espaciais. Esse é um jogo muito belo, eu zerei ele no comecinho deste ano e, cara, eu me apaixonei pela série e vale muito a pena jogar. Falando sobre RPG, um jogo que entrou para minha lista dos 10 melhores jogos de todos os tempos, nós temos Chrono Trigger. Cara, ele é um jogo épico que combina viagem no tempo com personagens cativantes e uma história muito envolvente. Ele não é do tipo de jogo que você fica tendo que farmar, sabe aqueles jogos de RPG cansativo que você precisa ficar farmando XP para você passar do chefão? Cara, ele consegue ser bem linear. Você não precisa ficar farmando para você vencer o chefão. Às vezes você vai ter um pouco de dificuldade, mas, cara, com apenas enfrentando os inimigos que ficam durante o caminho na sua jogatina, você já consegue XP e equipamento suficiente para vencer os chefões. Cara, ele é um jogo que realmente tem uma história muito envolvente, imersiva e que eu aconselho a todos a conhecerem. Cara, um jogo de corrida que é excelente no Super Nintendo é o Lamborghini. Cara, muito parecido com as corridas que a gente tem no Top Gear, mas ele tem um diferencial. Além de você poder equipar o seu carro, você também pode apostar dinheiro com alguns corredores. Cara, e você não precisa vencer a corrida para ganhar a disputa. É só você ficar na frente de quem você fez a aposta que você já ganha a grana da aposta. Eu achei uma forma bem diferente, onde tem um gostinho a mais a vitória no jogo. E você tem as possibilidades de modificar o seu carro e fazer apostas. Cara, eu achei esse jogo muito divertido. É pra mim o melhor jogo de corrida do Super Nintendo. E cara, se você quer uma diversão em jogo de esporte no Super Nintendo, Super Punch-Out é o jogo. Cara, nesse jogo a gente comanda um boxeador com uma vista em terceira pessoa, com uma sensação de primeira pessoa, porque o personagem fica meio transparente. E é um jogo muito envolvente, com personagens muito caricatos, os inimigos são bem únicos, com especiais únicos, onde a gente vai ter que acabar memorizando assim como funcionam os golpes de cada jogador, né, de cada inimigo, para a gente poder ir avançando e aprendendo onde é a brecha de cada um. É um jogo fantástico, um jogo clássico do Super Nintendo, já veio desde o NES e é presente até mesmo hoje, então vale a pena conhecer essa versão. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva nesse canal e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.